Bom dia, meninos, tudo bem? Então, vou fazer essa gravação do vídeo justamente para corrigir a nossa avaliação objetiva que nós fizemos ali na plataforma Teams. Só lembrando que essa avaliação, a própria plataforma, ela mistura as questões, então a primeira questão que vai aparecer para vocês aqui não necessariamente é a primeira questão que foi postada para vocês na hora da avaliação. Tá? É porque a plataforma, toda vez que você entra, sai e retorna, ela remistura aí a posição das questões. Mas todas as questões que estavam lá para vocês estão aqui e a gente vai fazer a correção dessas questões, ok? Então, a nossa avaliação começou justamente com esse título, Avaliação Diversificada da primeira série do ensino médio, do segundo bimestre, e tinha ali um recado para vocês, solicitando que faça os exercícios com calma, avalie a estrutura da questão e responda a opção correta. Essa avaliação possui os conteúdos de substâncias inorgânicas, substâncias orgânicas, membrana plasmática e procariontes e vírus. Essa atividade é a sua primeira avaliação diversificada do segundo bimestre. E a primeira questão, ela começa justamente aí falando das proteínas. Então, as proteínas são macromoléculas formadas por um conjunto de aminoácidos unidos entre si pelas ligações peptídicas. Então, quando ele fala que é um conjunto de aminoácidos unidos entre si pelas ligações peptídicas, ele está falando da estrutura primária da proteína, porque é a estrutura primária da proteína que tem ligações peptídicas. A estrutura secundária, que é a alfa-hélice ou a beta-pregueada, a estrutura terciária ou a estrutura quaternária, que só aparece em proteínas complexas, elas vão acontecer pelas ligações de aminoácidos, mas por pontes de hidrogênio, por ligações de sulfeto, por ligações do tipo Van der Waals e por vários outros tipos de ligações, certo? Então, a estrutura secundária, os aminoácidos próximos se ligam através desse tipo de ligação. Na estrutura terciária, que é a partir da estrutura terciária que a gente tem função, a gente já vai ter aminoácidos distantes sendo ligados através desse tipo de ligação também, ok? Aí a pergunta fala, em um estado febril, a elevação da temperatura corpórea leva a uma perda das funções das proteínas por causar. Então, o que acontece? Um estado febril entre 37, 38, 39 graus no máximo, eu tenho o quê? Um aumento da função das minhas enzimas. Então, elas vão trabalhar na velocidade máxima. Acima disso, ou seja, por exemplo, se eu tenho uma elevação da temperatura a 40 graus Celsius, o meu corpo ele vai estar com uma temperatura muito alta. Então, as proteínas elas começam a perder essas ligações. Então, o que acontece? Essas ligações aqui de ponte de sulfeto e Van der Waals, elas vão sendo quebradas pela alta temperatura. Logo, quando eu tenho a quebra dessas ligações, o que vai acontecer? A proteína perde a forma. Se ela perde a forma, ela perde a função. Tudo bem? Isso a gente chama de
desnaturação. Então, a proteína, ela sofre desnaturação, ou seja, ela perde a forma e perde a função. Então, essa perda da função é o que a gente chama de desnaturação das proteínas. Aí tem aqui as opções. Na opção A, ele fala de aceleração do metabolismo. Com 40 graus, isso não acontece. Isso aconteceria entre 37 e 39 graus Celsius, ok? Troca da posição dos aminoácidos na proteína. Troca da posição, eu estou mudando o tipo de proteína. Já é uma proteína diferente. Temperatura não faz isso. Letra C, alteração da estrutura tridimensional. É justamente essa aqui. A estrutura tridimensional seria a estrutura secundária, seria a estrutura terciária e até a estrutura quaternária. Ou seja, eu perco a forma, eu perco essa estrutura. Se eu perdi essa estrutura, significa dizer que eu alterei a estrutura. E se eu alterei a estrutura, eu vou perder a função. Ok? Mudança no número de aminoácidos, eu também estou mudando o tipo de proteína. E quebra das ligações peptídicas, a quebra da ligação peptídica ela ocorre com o processo de digestão, certo? Então, a nossa primeira questão, a resposta correta é a alteração da estrutura tridimensional, que no caso está na letra C. Próxima questão. Em relação ao vírus, escreva VOF conforme sejam verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. Os vírus são conjuntos de genes capazes de transferir-se de uma célula para outra, alterando seu funcionamento. Aqui está verdadeiro, certo? Então, aqui eu tenho, o vírus, que é um conjunto de genes, na verdade. Aqui, o que eu tenho? Eu vou ter um capsídeo de proteína, mais o material genético, que é DNA ou RNA, ok? Na segunda, assim como as células, o vírus se origina de outros vírus. Se a gente levar em consideração que o material genético do vírus, ele precisa entrar em uma célula, ou seja, ele precisa da maquinaria ali da célula. Então o vírus ele não vai se originar de outro vírus, ele precisa de uma célula para que ele possa ser originado, ou seja, o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ele não tem toda a maquinaria para que ele possa formar um vírus de outro vírus. Ele precisa entrar numa célula para que essa célula forme novos vírus. Então, aqui a gente tem a questão como falsa.
O genoma viral pode ser de RNA ou de DNA, em cadeia simples ou cadeia dupla. Corretíssimo, verdadeira. Então, o meu RNA, ele é formado por uma fita. Então, é a cadeia simples. E meu DNA, ele é formado por duas fitas. Vai ser a minha cadeia dupla. Então, aqui eu tenho a cadeia simples, com uma fita só, e aqui eu tenho a cadeia dupla com duas fitas. Deixa eu tentar melhorar esse DNA, que ele ficou bem esmagadinho. Ok? Então, eu tenho cadeia simples e cadeia dupla. Então, a terceira está verdadeira. E a última, o vírus apresenta maquinaria para sintetizar macromoléculas e mecanismos para utilizar energia. Eles não apresentam, eles dependem de uma célula. Certo? Por isso, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, essa aqui está falsa. Então, nós temos aqui verdadeiro, falso, resposta letra E. Tudo bem? Continuando aqui. Terceira questão. O esquema representa o modelo de uma organização da membrana plasmática. Então, aqui eu tenho a membrana plasmática com uma bicamada de fosfolipídios. O número 1 aqui, perdão, é uma proteína integral, ou seja, ela vai estar mergulhada diretamente na bicamada de fosfolipídio. Essa estrutura aqui é justamente o fosfolipídio, certo? Essa estrutura aqui embaixo seria uma proteína periférica, que ela está associada à membrana plasmática, ela não está mergulhada na membrana plasmática, ela está associada. E o número 2 aqui seria um carboidrato. Só que esse carboidrato se junta com proteína e forma o que a gente chama de glicocálix, que serve para reconhecimento celular. Então, a respeito desse esquema, assinale a alternativa correta. Ele quer a alternativa correta. Então, vamos lá. Primeira, a substância apontada em 1 ocupa lugar fixo na membrana. Vamos lembrar qual é a 1? A 1 é a proteína integral. Então, ela não ocupa lugar fixo, ela se move. Por que ela se movimenta? Porque a membrana plasmática é do modelo do mosaico fluido. O que é mosaico fluido? Mosaico porque é formado por várias substâncias diferentes, ou seja, eu tenho aqui proteína, fosfolipídio, carboidrato e colesterol, e ele é fluido porque as proteínas na membrana conseguem mudar de local, elas conseguem mexer. Então, não pode ser a letra A. Letra B. As membranas que compõem organelas celulares apresentam apenas uma camada de fosfolipídio. Apenas uma camada não pode, eu tenho que ter duas camadas. Por quê? Porque o fosfolipídio, ele vai ter a cabeça hidrofílica e ele vai ter as perninhas hidrofóbicas. Certo? E aí, consequentemente, o que acontece? Eu preciso ter duas camadas de fosfolipídio para que esse fosfolipídio possa, né, formar a minha bicamada de fosfolipídio.
Ou seja, eu preciso que eles fiquem nessa posição, a parte hidrofóbica fugindo da água. Por quê? Porque aqui vamos imaginar que seja o meio externo. O meio externo tem muita água. E vamos imaginar que aqui seja o meio interno também tem muita água. Então, eu preciso da bicamada para que a parte hidrofóbica do fosfolipídio possa ficar longe da água. Ok? Letra C. A seta 2 indica carboidratos que compõem o glicocálix. Vamos voltar na imagem. A2 são carboidratos que vão formar o glicocálix. Perfeito! Esses carboidratos se unem à proteína, que vão formar uma glicoproteína. Essa glicoproteína forma o glicocálix. Então, a nossa resposta é a letra C. Letra D. A substância apontada em 1 está envolvida apenas em transporte ativo. Substância apontada em 1, a gente está falando da proteína integral. Proteína integral, ela não está só associada a transporte ativo. Ela vai estar também associada à osmose, que eu vou ter uma proteína especial que é a aquaporina, e eu também vou estar relacionada à difusão facilitada para soluto, ok? Então, ela não está envolvida apenas em transporte ativo. A diferença é que o transporte ativo gasta energia e a osmose e a difusão facilitada, nesse caso, são tipos de transporte passivo que não vão gastar energia, vão ser a favor do gradiente de concentração. E a última fala que essa organização é encontrada somente em células eucarióticas. Somente não, eu também tenho nos procariontes. Todas as células vão ter, no mínimo, membrana plasmática, citoplasma e vão ter aqui uma região que a gente vai chamar de núcleo. Se o núcleo for individualizado pela carioteca, eu tenho uma célula eucarionte. Se o núcleo estiver espalhado no citoplasma, eu vou chamar de célula procarionte. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão número 4. Na família Retroviridae, encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Então, na verdade, essa família são os retrovírus. O que o retrovírus faz? Ele é um vírus de RNA, só que ele consegue sintetizar DNA. Esse DNA consegue se encaixar no DNA da célula. E a partir daí, ele vai ser replicado, eu vou produzir um novo RNA, eu vou produzir as proteínas todas do vírus. Então, ele consegue fazer esse reverso aqui, ó. Ele consegue de RNA voltar a DNA por causa de uma enzima que se chama transcriptase reversa. Certo? Então, essa transcriptase reversa permite que o RNA volte a DNA. Isso é muito importante, por quê? Porque os retrovírus, eles vão contra o dogma central da biologia molecular. Qual é o dogma central da biologia molecular? DNA originando RNA, que vai originar proteína, certo? E ele consegue ir contra esse dogma.
O vírus, o retrovírus, ele consegue fazer isso aqui, ele consegue retornar. Esse é o retrovírus. Ele vai contra o dogma central da biologia, ok? Então, vamos continuar aí na questão, já que a gente já fez essa revisão sobre retrovírus. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Então, vamos ver aqui as opções. Melhoria nos métodos de controle dos vetores? Não, nem sempre. Você vê que aqui, ó, ele fala até no texto que nem todo o vírus necessita de outros hospedeiros. Ele vai direto, né, parasitar aí, por exemplo, os humanos. Então, não adianta eu controlar só os vetores, porque esse controle vai escapar aqueles vírus que não possuem vetores. Letra B, produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. A vacina, na verdade, ela faz o quê? Ela faz uma imunização ativa, ou seja, vai se produzir anticorpos e células de memória. Então, eu não vou evitar a infecção, eu vou combater a infecção. Então, também não pode ser a letra B, ok? Letra C, desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desse vírus. Antirretroviral vai agir na transcriptase reversa. E sem essa enzima, eu vou realmente dificultar a reprodução deles. Então, os medicamentos aí para o tratamento dessas doenças vai estar na letra C, ou seja, o desenvolvimento de antirretrovirais. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a AIDS, certo? A AIDS, ela é uma doença causada justamente por um vírus de RNA que vai justamente estar na família dos retrovírus, tá? Vou botar aqui dentro a sigla em português, que é a SIDA. Ok? Então, essa doença, que eu dei aí o exemplo da AIDS, ela é provocada por um vírus do tipo retrovírus, ok? Na letra D, fabricação de soros mutagênicos, ou seja, você vai ainda aumentar a mutação do vírus, aí que você não vai combater mesmo, tá? E a letra E, investimento na indústria em equipamentos de proteção individual. Então, a gente está vendo aí com a Covid-19 que só os equipamentos de proteção individual não estão sendo suficientes. Por quê? Porque eles dependem do uso correto. Quantas pessoas vocês já não viram aí pela televisão usando a máscara no queixo ou usando a máscara abaixo do nariz? Então, se eu não usar o equipamento de proteção individual corretamente, eu estou suscetível à contaminação por esses micro-organismos. Tudo bem? Então, a nossa resposta aí é a letra C.
desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desse vírus. Ok? Próxima questão, questão 5. Considere uma sequência de DNA com 100 pares de bases. Se são 100 pares de bases, eu tenho 200 bases ao todo, né, gente? Contendo 32 timinas. Ou seja, no meu DNA eu vou ter a adenina, mais a timina, mais a citosina e mais a guanina, certo? E nesse DNA, então, como ele me falou aí nessa sequência, eu vou ter 200 pares de bases, tá? Lembrando que a adenina vai se ligar por 2 pontes de hidrogênio com a timina e a citosina vai se ligar com 3 pontes de hidrogênio com a guanina, ok? E aí, o que acontece? Acontece que ele já falou para mim que eu tenho 32 timinas. Lógico, se eu tenho 32 timinas, está aqui. Sem querer, eu coloquei embaixo da adenina. Mas, lógico, se eu tenho 32 timinas e ela faz par com a adenina, eu também vou ter 32 adeninas. Essas duas juntas vão formar 64 pares de bases. E aí, quantos pares de bases vão restar aqui para a citosina e para a guanina? Eu vou pegar as minhas 200 pares, vou tirar a adenina com timina, e aí 200 menos 64, me restam ainda 136 pares de bases. Então, citosina mais guanina, eu tenho 136 pares de bases. Dividindo por 2, cada uma vai ser responsável por 68 bases, ok? Então, eu tenho 68 citosinas e 68 guaninas. E aí, a questão pede quantas adeninas, citosinas e guaninas essa sequência terá respectivamente. A adenina, nós vimos que tem 32, então a letra A já não pode, a letra C não pode e a letra E não pode. Citosina, 68, guanina, 68. Então, a nossa resposta vai ser a letra B de bola. Então, respectivamente, eu tenho 32 adeninas, 68 citosinas e 68 guaninas. Tudo bem? Tranquila a questão? Tranquilinha. Vamos para a próxima, questão número 6. A água é uma substância essencial para todos os seres vivos. Sobre esse tema, marque a alternativa correta. Então, vamos lá. Letra A. Possui a propriedade de esquentar o organismo para a manutenção da vida. Não. A água vai resfriar o organismo. Ela faz isso através do suor, por exemplo. Ok? Letra B. Apresenta a quantidade invariável de espécie para espécie. Também não. Ela é variável. Então, por exemplo, a espécie humana tem em torno de 70% de água. Uma água viva já tem o quê? 98% de água. Então, ela vai variar de espécie para espécie. Letra C. É considerada como um solvente universal por ser uma substância apolar. O erro está justamente aqui, na última palavra. A água é uma substância polar. Por quê? Quando a água, o oxigênio, se junta com o hidrogênio, eu vou formar um ângulo. E esse ângulo vai permitir com que eu tenha cargas. Então, essa molécula vai ser uma molécula polar. Ou seja, vai ser uma molécula que possui carga. Polo positivo e polo negativo, ok?
Também não pode ser a letra C. Letra D. Tende a aumentar em seu percentual nos tecidos humanos com o passar da idade. Não, ele tende a diminuir, certo? Vai passando a idade, vai diminuindo a quantidade de água nos tecidos humanos, né? Só você comparar a mãozinha de uma criança com a mão de um idoso. A mão do idoso é bem enrugadinha pela falta de água ali nos tecidos, tá? Não só de água, né, gente? Quantidade de colágeno, tudo isso também vai sendo, vai diminuindo, tá? Mas a tendência da água é diminuir ao longo dos anos. E a letra E, em geral, é mais abundante em células com elevado metabolismo. Elevado metabolismo significa muitas reações químicas. E como eu já falei em sala de aula, as reações químicas precisam acontecer em meio aquoso, ou seja, precisa de água. Então, quanto maior o número de reações químicas, ou seja, quanto mais elevado for o metabolismo, mais água eu vou precisar, ou seja, mais abundante essa água vai ser. Então, a nossa resposta vai ser a letra E. Certo? Questão tranquilinha, facinho para vocês, tá bom? Próxima questão, vamos lá, questão 7. Analise as seguintes afirmações sobre a membrana plasmática. Então, estou falando de membrana plasmática. E assinale-as com V ou F. Primeiro, cada tipo de membrana possui proteínas específicas que funcionam como portas de entrada e saída de moléculas, do meio interno para o meio externo e vice-versa. Então, ela tem proteínas específicas? Tem. São as proteínas canais, são as proteínas carreadoras, são as proteínas portão, são vários tipos de proteína. Então, essa primeira aqui está certa. Através dessas proteínas que eu vou facilitar a entrada e a saída de moléculas da célula, ok? Segunda, mosaico fluido é o modelo válido para explicar a membrana plasmática, mas não para as membranas que envolvem as organelas celulares. Errado! As organelas celulares, elas são divididas em não membranosas e são divididas em membranosas. As não membranosas é o centríolo e o ribossomo. E todas as outras são membranosas, ou seja, todas são formadas por membrana. E essa membrana tem a mesma estrutura da membrana plasmática, ou seja, fosfolipídio, proteína, carboidrato e colesterol. Então, essa aqui está errada. Terceira, as proteínas periféricas se encontram embutidas nas membranas, interagindo fortemente com a porção hidrofóbica dos lipídios e, por essa razão, são de difícil isolamento em laboratório. Quais são as proteínas que se encontram embutidas nas membranas? Não são as periféricas, são as integrais. Certo? Então, essa aqui também está falsa. E a última, ácido graxo e hormônio esteroide são substâncias que entram e saem da célula por difusão simples, ou seja, através da membrana plasmática, direto por ela, pois o movimento acontece apenas pela força do gradiente de concentração. Essa aqui está correta. Por quê? Porque ácido graxo e hormônios esteroides são hidrofóbicos. Ácidos graxos são justamente
é a menor unidade de lipídio. O hormônio esteroide, ele tem aí, é um tipo de lipídio, ele tem lipídio na sua composição. Então, se são hidrofóbicos, eles atravessam diretamente a membrana plasmática direto à membrana plasmática, pelo processo de difusão simples. Então, essa está correta. E aí ele quer a sequência de cima para baixo. Então, vai ser verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então, vai ser a letra D de dado. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Confirma? Confirmadíssimo. Letra D de dado. Ok? Próxima questão. De acordo com o Ministério da Saúde, a cegueira noturna ou nictalopia é uma doença caracterizada pela dificuldade de se enxergar em ambientes com baixa luminosidade. Sua ocorrência pode estar relacionada a uma alteração ocular congênita ou problemas nutricionais. Então, o que eu tenho aqui, gente? Ó, cegueira noturna, baixa luminosidade e problemas nutricionais. Com esses sintomas, uma senhora dirigiu-se ao serviço de saúde e seu médico sugeriu a ingestão de vegetais ricos em carotenoides, como a cenoura. Certo? Essa indicação médica deve-se ao fato de que os carotenoides são precursores de... Aí a gente vai na nossa letra D de dado, vitamina A. Mesmo porque ele está falando aqui de estruturas fotorreceptoras. Que estruturas são essas? Eu vou ter os cones e eu vou ter os bastonetes. Ambos vão estar na retina, certo? Os cones, eles vão captar os comprimentos de onda que geram a cor. E os bastonetes, eles vão captar forma, contraste e escala de cinza. Ok? Então, quando eu falo de estruturas fotorreceptoras, eu estou falando aí de estruturas na minha retina. Estou falando do globo ocular. E aí eu tenho a minha vitamina A. Ok? Seria a nossa letra D de dado. Vitamina C a gente chama de ácido ascórbico. E esse ácido ascórbico, ele evita uma doença, ou seja, a sua hipovitaminose, seria o escorbuto. Certo? Então, ele não tem a ver com a degeneração de cones e bastonetes. O tocoferol é uma vitamina que a gente chama de vitamina E. Então, ele é o antioxidante e ajuda aí nos tecidos, a manutenção dos tecidos, ok? Carotenoide não é precursor de enzima e nem de hormônios, ok? Então, a nossa resposta falou parte de carotenoides, falou a parte de cegueira noturna, de visão, a gente já relaciona com a vitamina A. Próxima questão, questão 9. Macromoléculas polares são capazes de atravessar a membrana plasmática celular passando do meio externo para o meio interno. Essa passagem é possibilitada pela presença do seguinte componente da membrana plasmática. Se elas são polares, elas não atravessam diretamente a membrana plasmática. Então, elas vão precisar da ajuda de proteínas, que são aquelas proteínas canais, as proteínas carreadoras, ok? Né? E outros tipos de proteínas. Ou seja, se eu estiver, né, sem
gasto de energia, eu estou falando da difusão facilitada. Se eu estiver com gasto de energia, e cada um tem sua proteína específica, eu vou estar falando do transporte ativo primário, ok? Lembrando que o secundário não gasta energia, é só uma carona no primário, ok? Então, o componente da membrana plasmática que facilita a passagem dessas substâncias é a letra C, proteína. Fosfolipídio é componente? É, tanto que o fosfolipídio, ele é um componente e ele forma uma bicamada na membrana plasmática. Triglicerídeo não é componente da membrana plasmática. O açúcar, ele vem na forma do carboidrato. E aí ele acaba fazendo parte do glicocálix. E aí o colesterol ajuda a manter a consistência da membrana plasmática, ok? Então, percebam que a membrana plasmática, ela é formada justamente de quê? Ela é formada, deixa eu melhorar aqui, que ficou embolado, por proteína, fosfolipídio, carboidrato e colesterol. Então, ela é um mosaico. E ele é fluido justamente porque as proteínas conseguem se mover. Então, ele mantém a consistência. Acho que agora ficou melhor para enxergar. Então, lembrando que a nossa membrana plasmática, o modelo dela é o modelo do mosaico fluido. Ok? Tudo bem? Próxima questão. Vamos para a última questão. A última questão, ela fala o seguinte: os domínios arquea e bactéria englobam micro-organismos com características morfológicas bem definidas. Então, ele está falando dos domínios arquea e do domínio bactéria. Então, no domínio arquea, eu tenho as arqueobactérias. E no domínio bactéria, eu vou ter as bactérias e as cianobactérias, conhecidas antigamente como as algas azuis, certo? Então, ele fala que esses domínios englobam micro-organismos com características morfológicas bem definidas. Esses seres vivos compartilham semelhanças entre si, tais como, aí nós vamos ver, material genético disperso e ribossomos. Esses organismos aqui, ó, são organismos o que, gente? Procariontes. E como nós já vimos, esse pro aqui é de primitivo, ou seja, não possui carioteca. Isso significa dizer que o material é disperso no citoplasma. E a única organela que eles têm é o ribossomo, que é do tipo 70S. Então, a resposta da nossa questão já é a letra A. Mas vamos ver aí as outras opções. Inclusões citoplasmáticas e envoltório nuclear. Envoltório nuclear é a carioteca. A gente acabou de ver que eles não possuem carioteca, certo? Moléculas de DNA linear.
E plasmídeos não possuem moléculas de DNA linear, certo? Né? Elas têm sim DNA, mas essas moléculas elas não são lineares, certo? O meu DNA, ele tem essa estrutura aqui. E se vocês forem ver a estrutura lá de uma bactéria, por exemplo, ele está todo enroscadinho em uma determinada região da célula, que a gente chama de núcleo. Citoesqueleto e parede com peptídeo glicano. Citoesqueleto eucarionte e parede com peptídeo glicano, arqueobactéria não possui. É de proteína com carboidrato, mas não é o peptídeo glicano. E a última, membrana plasmática e organelas membranosas. Membrana plasmática ela tem, mas organelas membranosas não. A única organela que eles vão ter é o ribossomo. E esse ribossomo é organela não membranosa. Só para lembrar, tanto o ribossomo como o centríolo são organelas não membranosas e todas as outras organelas elas possuem membrana parecida com a membrana plasmática, ou seja, com os mesmos componentes da membrana plasmática. Tudo bem? Meninos, então terminamos a correção da nossa avaliação objetiva e espero que vocês tenham uma excelente semana e qualquer dúvida podem entrar em contato, ok? Um grande beijo, não se esqueçam de dar o like, de curtir e qualquer coisa coloca aí nos comentários as dúvidas que eu vou responder, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!